Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Povo Crente. Desde já eu quero pedir a você que já é inscrito no nosso canal que compartilhe esse vídeo à medida que você achar que ele pode estar edificando a vida de mais algum irmão. E você que não é inscrito aqui no nosso canal, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, amém? Irmãos, eu tô fazendo esse vídeo aqui, gente, extra, tá? Não vou estar lendo a palavra, não vou estar falando de um tema, mas eu vou estar falando sobre um fato que aconteceu hoje, gente, dia 6 de dezembro de 2017, exatamente às 16 horas da tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu oficialmente Jerusalém como sendo capital de Israel. Gente, só para dar uma lembrada para vocês da importância desse fato, desde o ano 70, depois da morte e ressurreição de Cristo, Israel foi tomada, Jerusalém foi tomada de Israel. E desde então, gente, não era mais reconhecida como pertencente a Israel e aos judeus. E hoje nós estamos diante de um fato completamente histórico. Veja um pouco aí da entrevista do Donald Trump. O presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, mudando radicalmente a história da política americana para o Oriente Médio. Chegou a hora de reconhecer formalmente Jerusalém como capital de Israel. O presidente Donald Trump justificou a decisão, dizendo que, historicamente, deixar de reconhecer a capital não ajudou em nada o processo de paz na região. Gente, eu vou cortar a entrevista do Donald Trump porque eu quero fazer um vídeo um pouco curto. A entrevista dele é imensa, você pode estar vendo aí no site da Casa Branca ou em qualquer canal, porque vários canais estão noticiando. Mas só queria falar sobre isso aqui que o Donald Trump falou. Já fazem vários anos que estão esperando que haja um acordo entre Israel e seus inimigos. E o presidente Donald Trump sabiamente observou que não adianta as pessoas aguardarem isso. Não vai haver paz. Se ficar esperando paz e acordo, nunca vai ser resolvido isso. Então, gente, eu não sei se pela vontade do Senhor, aliás, eu creio que pela vontade do Senhor, porque tudo é pela vontade de Deus, o porquê, mas o presidente Donald Trump, ele decidiu fazer isso. Ele reconheceu hoje, historicamente, Jerusalém, como sendo a capital de Israel. E eu queria falar, gente, aqui, eu queria ler um pouco essa notícia aqui para vocês. Quero estar entrando aqui, ó. Aí fala assim: 8 países pedem reunião de Conselho da Segurança da ONU sobre Jerusalém após anúncio de Trump. Aí fala assim, gente, 8 países, né? Mas a gente sabe que são bem mais do que 8 países que vão se levantar contra Israel. Eu quero colocar aqui, eu vou estar colocando aqui para vocês, os versículos bíblicos onde há muitos anos os profetas do Senhor Deus profetizaram sobre esse grande levante que vai ter contra a cidade de Jerusalém. E aqui, gente, o que o Senhor fala: isto acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano. Ezequiel 38, 18. Gente, é isso mesmo que eles estão planejando de fazer. Tá? Aqui no 38, 16 fala assim: você avançará contra Israel, ó, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra nos dias vindouros. Ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Ezequiel 38, 16. Então, gente,
Às vezes as pessoas acham que as coisas estão fora do controle de Deus. Esses países vão se levantar. Eles vão se confiar na sua força e no seu exército inumeroso. São bilhões de pessoas contra Israel. Assim, gente, como Israel representa, na verdade, nós evangélicos, né? Israel não tem amigos, nós também não temos. Então, aqui está noticiando que 8 países já pediram uma reunião no Conselho da ONU, depois que os Estados Unidos anunciaram o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência para lá de sua embaixada. Atualmente instalada em Tel Aviv, a presidência japonesa do Conselho informou à agência France Presse que a reunião será realizada na manhã da próxima sexta-feira. Então, gente, na sexta-feira agora eles vão estar se reunindo. Um comunicado da Comissão Sueca informa que Bolívia, Egito, França, Itália, Senegal, Suécia, Reino Unido, Uruguai pediram uma reunião de emergência. Bom, vamos adiantar aqui. O anúncio de Trump foi feito um dia após diversos apelos da comunidade internacional para que a decisão não fosse tomada. Gente, Donald Trump fez isso sobre muita pressão, não só do Oriente Médio, inclusive as autoridades esquerdopatas aqui do Brasil também se encontram contra Israel, contra essa decisão que o Donald Trump tomou, porque, gente, é o que eu falo, só existe 2 senhores no mundo, não existe pessoas, não existe ficar em cima do muro, não existe ateu. Na verdade, gente, só existe Jesus e Satanás. Então, o Brasil tomou postura a favor do Oriente Médio. Não nós brasileiros, mas as autoridades brasileiras. Mas eu creio que Deus há de fazer justiça no Brasil. Porque, na verdade, gente, as autoridades do nosso país não nos representam. Essa aqui é a verdade. Nós estamos vivendo num país, gente, onde que 90% da população é contra o aborto e mesmo assim eles vão lá e aprovam o aborto. Por quê? Porque esses 90% são pessoas pacíficas, são pessoas que não vão lá para fazer bagunça, não matam, não fazem nada, expressam a sua indignação, mas são cidadãos de bem e eles ignoram simplesmente a opinião do povo brasileiro. O povo brasileiro já mostrou por A mais B que é conservador, que é um povo que, apesar de não serem todos evangélicos, mas não estão dispostos a cair de cabeça no satanismo. Então, o povo brasileiro tem demonstrado que defende Israel, mas eles simplesmente vão lá, juntam-se 5, 6, sei lá quantas pessoas e tomam uma decisão por 200 milhões de pessoas. Então, eu creio, gente, pelo que eu conheço do meu Senhor Jesus, Ele é justo e nós não vamos pagar por causa dessa maldade e essa traição que nós brasileiros também somos vítimas. Olha aqui, gente, esse vídeo está mostrando, olha aqui. Então, gente, olha aqui, ó. Protestos foram realizados na faixa de Gaza. Isso já foi depois do anúncio do Donald Trump. A decisão de Donald Trump tem repercussão planetária. Os protestos nos territórios palestinos começaram antes mesmo do anúncio oficial. Em Gaza, manifestantes queimaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. O grupo palestino Hamas chamou de um ato de agressão e um porta-voz do Fatah considera que os Estados Unidos não podem mais participar das negociações de paz. O rei Abdullah II da Jordânia, um dos poucos países árabes que mantém relações com Israel, disse que ignorar os direitos dos palestinos só vai alimentar o extremismo na região. Gente, agora uma observação aí para você ver como o mundo jaz no maligno. Gente, por que tantos países defendendo terroristas? Por que tantos países defendendo
países que não acrescentam nada a não ser desgraça e terror no mundo. Porque ninguém se dói quando Israel é vítima. Agora Jerusalém foi reconhecida, foi retomada pelos israelitas. E eles estão aí se doendo. Gente, o mundo realmente jaz no maligno. Abdullah falou depois de um encontro com o presidente da Turquia, que ontem já tinha criticado duramente a mudança de posição americana. Isso, gente, é porque a palavra de Deus diz que todos eles, vão ter o mesmo intento. Essas pessoas, eles... É o que eu acabei de falar, gente. Só tem dois senhores. Ou é Jesus ou é Satanás. Como eles não querem Jesus, como Jesus para eles está fora de cogitação, então eles estão aí cumprindo a vontade do mestre deles. A Turquia ocupa atualmente a presidência da Organização de Cooperação Islâmica e convocou uma reunião de emergência para a semana que vem. Em Bruxelas, o ministro de Relações Exteriores da Turquia disse ao secretário de Estado americano, Rex Tillerson, que Donald Trump está cometendo um erro grave. Os governos da Rússia e da China também alertaram para um acirramento das tensões no Oriente Médio. No parlamento, em Londres, a primeira-ministra Theresa May prometeu que vai discutir... Mais uma coisa, gente, importante. Eu estou pegando aqui a reportagem da Rede Globo de televisão. E você pode ver que em nenhum momento a Rede Globo tenta justificar ou falar os direitos do povo israelita, de dizer que eles ganharam direito de posse de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias em 1967, aonde Deus, com mão poderosa, fez com que o seu povo vencesse. Quem não sabe da Guerra dos 6 Dias, eu vou contar aqui rapidamente para vocês. Em 1967, num dia onde os israelitas estavam comemorando as suas festas e, portanto, a guarda de Israel, os guardas lá, a segurança de Israel, os vigias não se encontravam em seus postos. Israel foi invadido por seus inimigos árabes, egípcios, uma quantidade imensamente grande de soldados, se eu não me engano agora, foi 1,5 milhões de soldados que avançaram contra Israel. E sabe quantos soldados Israel tinha para se defender? 300 mil soldados. O Senhor Deus deu vitória a Israel e eles reconquistaram a cidade de Jerusalém. Eles só não tomaram posse porque a ONU e os seus conselhos diabólicos entraram com concessões e mais concessões contra Israel, punições e mais punições contra Israel. O povo israelense, gente, foi punido 30 e poucas vezes por ter vencido os inimigos que tentaram pegar eles de uma forma covarde e destruí-los. Apesar de Israel ter armamentos de segunda qualidade e estar com um número bem reduzido de soldados, mesmo assim Israel foi punido pela ONU várias e várias vezes por ter se defendido nesse dia. E a ONU vem interferindo em favor dos palestinos, países que patrocinam o terror. Diante das câmeras, eles falam que são a favor da paz, o processo de paz, mas por trás eles dão fuzis, metralhadoras para os terroristas, entendeu? Tipo, pode, vai e mata. Porque, na verdade, gente, tanto os judeus quanto os cristãos são odiados na terra por causa do nome do Senhor. Então, vamos continuar assistindo isso aqui. Tira o assunto com o presidente americano e que a posição britânica não mudou. Jerusalém precisa ser compartilhada entre israelenses e palestinos e cabe aos dois lados decidirem sobre a situação da cidade. O primeiro-ministro israelense classificou a decisão de histórica e agradeceu Trump. Benjamin Netanyahu diz que Jerusalém é a capital do povo judeu há 3.000 anos e que também é a capital de Israel há quase 70.
Segundo Netanyahu, qualquer acordo de paz com os palestinos precisa incluir Jerusalém como a capital de Israel. O premier pediu a outros países que também transfiram suas embaixadas para a cidade. As bandeiras de Israel e Estados Unidos foram projetadas lado a lado nos muros da Cidade Velha. O presidente da Autoridade Palestina chamou Jerusalém de a eterna capital do Estado da Palestina. Mahmoud Abbas diz que a decisão de Trump é um sinal claro de que os Estados Unidos abdicaram do papel de mediador da paz. Hoje cedo, o Papa Francisco recebeu uma delegação do Ministério Palestino de Assuntos Religiosos numa visita já programada. A Terra Santa é para nós. A Terra Santa é o lugar por excelência do diálogo entre Deus e a humanidade, disse o pontífice. E a base desse diálogo é o reconhecimento dos direitos de todos os povos. Gente, o Papa também sempre ele favorece os muçulmanos e os palestinos, viu? Nunca aos judeus, só um detalhe. Francisco fez um apelo por cautela e sabedoria. É preciso evitar o aumento da tensão num panorama mundial marcado por tantos conflitos e crueldade, disse o Papa. Bom, então tá aqui, gente. O reconhecimento da cidade como capital é considerado polêmico. É mais ou menos aí o que vocês viram. E o que eu tenho para dizer para vocês é isso, gente. A partir de agora, o que vocês vão ver são guerras. Rumores de guerra já tem, vai acontecer muito mais. E o próximo passo, provavelmente, do povo de Israel, assim que eles conseguirem resolver isso, se eles conseguirem resolver isso, se eles conseguirem manter a paz, se eles conseguirem manter que os muçulmanos fiquem lá no seu lugar, eles vão iniciar a reconstrução do templo. Uma vez que Jerusalém é deles, eles vão iniciar a reconstrução do templo, do terceiro templo. Então, gente, essa notícia, por mais que a gente, como servo de Deus, a gente fica feliz por saber que Jerusalém volta a ser reconhecida como a capital de Israel, a gente sabe muito bem que ainda não é o momento da vitória. A vitória quem vai dar a Israel, assim como a nós, quem vai dar nossa vitória é quem? É o Senhor Jesus. Então, nós estamos se aproximando do tempo da angústia de Jacó. Vai haver guerra, vai haver mais derramamento de sangue, porque, na verdade, a gente sabe que Israel caminha para ser enganado por um personagem conhecido, o homem do pecado, o filho da perdição. Ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, como se ele fosse Deus, e exigindo adoração. Então, a gente está muito próximo disso acontecer. Isso que aconteceu hoje não é motivo para nós ficarmos comemorar e achar que Deus moveu as águas. Não, você viu o versículo que eu acabei de ler aqui. É o próprio Deus que vai chamar os inimigos contra Jerusalém. E por que isso? Porque se você for ver na cultura judaica, na cultura israelita, eles não reconheceram Jesus como seu Messias. Alguns cristãos judeus, há alguns cristãos israelitas, mas a maioria não reconhece. E é por causa da teimosia, assim como acontece na nossa vida. Quando nós estamos em teimosia perante a Deus, a nossa vida é só amargura e tristeza. Então Israel ainda vai passar por maus bocados. Isso aqui, gente, é para a gente orar mais por eles. Orar e estar em alerta, porque, gente, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E eu vou dizer mais para vocês, não acreditem nessas teorias que diz que não vai acontecer arrebatamento. Vai acontecer arrebatamento. Logo eu quero estar postando aqui, se o Senhor permitir, um áudio onde uma moça teve um sonho. E um sonho, gente, tremendo. E eu digo para você, fique preparado.
parado. Se desprenda de qualquer coisa que te impeça de servir ao Senhor. Amém? Então, irmãos, isso é que eu queria estar trazendo para vocês, essa notícia. E espero que esteja aí edificando a vida de cada um de vocês. E logo eu quero, se Deus permitir, estar trazendo mais um vídeo aqui para vocês, amém? Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.